Você voltou, então fique aí, porque o canal é bom. Temos recebido essa notícia aí, né? De que muçulmanos estão sonhando com Jesus e se convertendo, né? Se convertendo à fé em Jesus. As primeiras vezes que eu ouvi isso, eu sei que Deus é soberano e pode fazer o que Ele quiser, mas o meu pensamento foi como um teólogo tradicional, não teólogo, eu não gosto de se chamar teólogo, como um pastor que tem um pensamento teológico tradicional, foi mais ou menos assim: essas pessoas estão ouvindo a palavra, o sonho é só um plus, né? Eles ficam tão tocados pela palavra que eles têm esse suposto sonho com Jesus e no dia seguinte entregam suas vidas a Jesus Cristo. Aí eu fui dar uma pesquisada, porque isso não é um fenômeno novo. Já acontecia antes em países do norte da África, já acontecia no Afeganistão, já acontecia na Nigéria, por exemplo. Existem relatos do ano de 2022, existem relatos do ano de 2017. Muçulmanos, alguns extremistas, aí iam dormir e tinham esse sonho com Jesus Cristo, né? E um deles disse que ele tinha recebido uma Bíblia de presente e aquilo não tinha muita importância, mas depois do sonho ele foi procurar ler a Bíblia, né? Viu na Bíblia coisas que lhe foram ditas por Jesus no sonho e entregou sua vida para Jesus. Cada um tem o seu relato. Veja, eu estou remontando a 2017. Mas agora, gente, aconteceu na faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Eu volto já a falar do assunto faixa de Gaza. Você sonhar com Jesus no meio de uma guerra e entregar sua vida para Jesus, né, sendo muçulmano, na faixa de Gaza, então, um dia deu porque se isso tudo é verdade, a gente precisa entender o valor disso que está acontecendo. Aliás, está acontecendo muita coisa estranha esses dias. Parece que o cerco está se fechando para a volta de Jesus, né? Outro dia eu vi um humorista, né? Acho que é um dos maiores Instagram do Brasil, o Carlinhos Maia, dizendo: rapaz, eu tô com medo, eu tô com medo de Jesus voltar. Então, um dia Deus estava conversando com Abraão sobre os planos para a família de Abraão, que é a família mais importante da face da terra, de onde veio Jesus, né? Deus estava lhe falando do plano de trazer uma descendência através desse menino chamado Isaac que ia nascer. Mas quando Deus fala que vai trazer uma descendência, Abraão já estava com um filho fora do casamento, chamado Ismael. Um filho que ele, por falta de fé, ele e a mulher tiveram um plano de que a solução para dois idosos, porque a Bíblia diz, Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Então a solução para dois idosos terem uma descendência seria um idoso com uma novinha, né? Sara falou assim: tá vendo aquela novinha ali, Abraão? Aquela egípcia de olhos negros? E Abraão, como um homem raiz, deve ter dito: oh, meu amor, eu jamais havia pensado nisso. Eu jamais pensei em tal coisa. Mas já que você sugere, né, porque ela sugeriu que ele deitasse com ela para gerar essa descendência, eles foram dar um jeitinho, né? Quando você quer mover os pauzinhos, você quer ser Deus. Você é assim? Você quer ser Deus? Você quer resolver as coisas do seu jeito? Pois bem, quando você vê qualquer rumor de guerra entre judeus e palestinos, sejam de grupos terroristas ou não, ou árabes em geral, muçulmanos em geral, saiba que começou por causa dessa historinha, lá dentro da casa de Abraão, porque a escrava chamada Agar, né, teve um filho e ficou ridicularizando da sua senhora. Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não deu uma treta dos diabos. A Sara humilhou, deve ter lhe dado 100 chibatadas, ela fugiu. Um anjo apareceu, disse: não, se volte lá, humilhe-se para a sua senhora. Você vai ter um filho, o nome dele vai ser Ismael,
Ismael, ele é o pai de todos os árabes. Isso é reconhecido por judeus, por cristãos e por árabes. Nós três reconhecemos que Ismael é que deu origem a todo esse povo, o povo árabe, né? E o anjo falou assim, volte, você vai ter um filho, um menino. E aí uma profecia bem estranha, falou assim, ele será como um jumento selvagem. E a sua mão será contra todos e morará fronteiriço aos seus irmãos. Ela voltou, nasceu esse menino. Então, um tempo depois, Abraão conversando com Deus, e Deus fala assim, olha, vou te dar uma descendência, né, através de Isaac. Abraão pensa que a descendência vai vir por Ismael. E ele disse uma frase forte, ele disse, viva Ismael! Viva Ismael! Né? E Deus disse, não é Ismael não. É Isaac. No Alcorão é diferente, o filho da promessa é Ismael. A história é trocada, a história que veio 600 anos depois é trocada. 600 anos não, 3.600 anos depois, assim, porque foi no ano 600 da era cristã. Lá é trocado. Um dia a gente fala sobre isso. Mas Deus disse, Abraão falou, viva Ismael. Disse, não é Ismael, não é Isaac. Agora, quanto a Ismael, tem um plano para ele. Ismael vai ser uma grande nação e 12 príncipes. Ele gerará 12 príncipes, vai ser uma grande nação. Olha, vai ser coisa grande na terra. Muita gente, muita gente, muita gente. Ok. E aí, quando você vê essa guerra, ela é resultado de brigas dentro da casa de Abraão, porque os dois são irmãos. Isaac, de onde vem os judeus, é filho de Abraão, e Ismael, de onde vem os árabes, é filho de Abraão. Essa guerra é entre dois irmãos, dois povos irmãos, e Ismael seria grande. Ok. Na Bíblia, a Bíblia diz que haveria uma cegueira sobre Ismael, né? Sobre os judeus, uma cegueira, mas que no fim haveria uma grande conversão nacional, né? A ponto de todo Israel ser salvo. E eu fico pensando, se houve uma cegueira para os judeus, que deles vêm os patriarcas e a lei, etc., se houve uma cegueira para eles, Romanos 11, né? Cegueira e endurecimento. Se houve uma cegueira para eles, imagine para os ismaelitas, né? Imagine para aqueles que o contato é com outro livro, não com o Velho Testamento, não com o Novo Testamento. Mas agora, nesses últimos anos, nós temos ouvido que muçulmanos estão entregando suas vidas a Jesus Cristo. Essas histórias, elas corroboram mais ou menos o que eu tenho pensado. Pessoas foram ministradas na palavra e aí acontece o sonho. Quem ministrou para esses 200 de Gaza, 200 pessoas em Gaza sonharam com Jesus e se converteram numa noite só, e depois vem outros eventos. Tem um ministério lá chamado, uma missão chamada Rising Jesus, do missionário Michael Licona. E o que o Michael Licona fez? Quando isso aconteceu, ele correu e foi para o lugar que todo mundo devia ir, que é o Facebook. Ele rapidinho fez um post no Face, publicou no feed, como se deve fazer, né? Deve ter publicado nos stories também. Porque se Jesus voltasse hoje, alguém falasse assim, Jesus voltou, você devia, peraí que eu vou olhar no Face, para ver se tá no Face, é verdade. Então, Michael Licona, o que ele disse? Ele disse, olha, a gente tem aqui cristãos que acolhem pessoas que perderam tudo, acolhe pessoas que são do bem e são perseguidas, pessoas gente boa, mas são perseguidas por grupo terrorista, pelo Hamas, etc. Nós lavamos suas roupas, nós damos comida e ministramos a palavra para eles, lemos sobre Jesus, né? E o que aconteceu é que num desses grupos, 200 pessoas sonharam com Jesus na mesma noite. Que maravilha, né? Que maravilha. O valor dessa notícia é incrível. Mas você que está me ouvindo, está me vendo agora, você não é muçulmano, e eu pergunto, e você se pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Tudo, porque você precisa de Jesus, assim como os muçulmanos, assim como os judeus. A Bíblia diz em Atos 4,12, não há nenhum outro nome pelo qual
importa que sejamos salvos. Nem na terra, nem no céu, nem nas águas embaixo da terra, nem entre os ETs, nem na galáxia X, nem no planeta Betaflex, nem no ET Bilu, nem ET de Varginha, não tem nenhum outro nome. E se existirem seres assim, eles vão ter que se prostrar a Jesus um dia. Está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Toda língua, tudo que existe, vai adorar Jesus Cristo. Esses muçulmanos tiveram seu próprio jeito de conhecer Jesus. E você está na hora de dizer, eu me rendo, Jesus. É informação demais que tem chegado a mim. É pregação demais. É graça demais. Meus olhos espirituais estão se abrindo. E assim como daquelas pessoas se abriram, eu espero que os seus também se abram. Entregue sua vida para Jesus e se arrependa dos seus pecados.